Então, bom dia a todos, bem-vindos. É muito bom, mais uma vez, vou repetir, muito bom perceber que as pessoas estão voltando, né? Para assistir os novos episódios da família Jones e debatermos juntos aqui no Diálogos F. Então, queria agradecer essa fidelização, né? E ver tantas pessoas aqui presentes a cada mês é muito bom. A gente vai formando essa unidade aqui e estreitando os nossos vínculos, mesmo que nesse formato virtual. Mas, para quem não conhece, quem está vindo pela primeira vez, bem-vindo. Mas eu gostaria também de explicar um pouco o que é a Escola F, né? Nós somos a Escola F é um espaço de educação dedicado a famílias, a empresas familiares, né? Nós temos uma série além desses diálogos, temos uma série de cursos voltados para esse público das empresas familiares. Estamos lançando uma nova plataforma, agora no dia 15 de julho. Estamos fazendo um evento com o psicanalista Christian Dunker. Não sei quem aqui conhece, mas ele participa de vários podcasts, escreve artigos para jornais enfim, com muita frequência, tem um canal no YouTube que vem, enfim, com muita visibilidade. Então, ele traz a conversa sobre psicanálise, sobre psicologia, mas numa linguagem acessível, envolvente. Então, a gente convidou o Christian Dunker para conversar sobre empresa e família. E aí ele vai participar dessa live com a gente no dia 15 de julho. E nesse dia a gente vai estar lançando um programa, um curso para empresas familiares totalmente digital, que se chama Bases F. É uma desses cursos que você pode seguir sozinho, que você faz no seu próprio tempo e todo o conteúdo está disponível na plataforma. A gente também está lançando um curso que a gente já fazia no modelo presencial, que é o curso de Conselho de Família, o Conselheiro F. Estamos desenhando aqui, em conjunto com um time bem robusto, um curso com foco no tema da sucessão e ainda temos também um outro programa de formação de facilitadores, né? Facilitadores de grupo, que é algo que a gente sabe que trabalhar em grupo, né, é uma realidade muito presente nas empresas familiares, na governança, e então a gente já fez algumas turmas e vai retomar esse curso de facilitadores, ou de liderança facilitadora, como queira chamar, também a partir desse dia 15 a gente lança todas essas datas. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco como é que funciona o dia de hoje, o que é que a gente planejou para o dia de hoje. A gente começa apresentando o 5º episódio da família Jones, né? O tema de hoje Então, amanhã eu só tinha combinado. O tema de hoje é emoções e conflitos na empresa familiar. Então, a gente começa apresentando o episódio e depois a gente parte para uma discussão em pequenos grupos. Então, vocês vão ser transferidos para aquelas salas menores, não precisa fazer nada, é só aceitar essa transferência, apertar um botão, provavelmente vai estar lá escrito aceitar, e você é transferido para uma sala menor, com um grupo menor, e nesse grupo terá um mediador, que vai ser um dos sócios da escola ou um dos nossos parceiros que estão aqui presentes hoje, e a gente mais uma vez agradece a presença deles, que é Valéria, Lisondo, Hector e Cláudia Tondo. Muito obrigada mais uma vez pela parceria, pela participação e engajamento de vocês. É um prazer tê-los aqui, engrandece muito o nosso evento. Então, a gente vai para discussão nesses pequenos grupos, e ao final a gente vai ter aí a honra de conversar e de ouvir um caso, uma reflexão de Cristina Balgart,
que é presidente do Conselho de Família do Grupo Baumgart, e Marisa da Fonte, que também é presidente do Conselho de Família do Grupo Raimundo da Fonte. Então, as duas vão compartilhar com a gente um pouco das suas experiências, das suas reflexões também, a partir do que a gente discutiu aqui hoje, né? Então, agradeço Cristina e Marisa, especialmente, por vocês estarem aqui com a gente hoje, compartilhando suas experiências e enriquecendo a nossa manhã aqui de conversas. Então, é isso, gente. Acho que podemos começar, né, Lani? Mais alguma coisa que eu deixei passar aí? Não, acho que você cobriu tudo. Acho que a gente pode ir para os Jones. Então, vamos assistir esse 5º episódio da Família Jones com o tema Emoções e Conflitos na Empresa Familiar. Lembrando que a gente vai começar com uma pequena introdução para quem ainda não conhece a Família Jones. Pedro, por favor. Pedro e Vitória Jones abriram uma pequena empresa de embalagens no mesmo ano em que tiveram seu primeiro filho, Pedro Júnior. Um ano depois de dedicação intensa, os Jones cresciam, não só como uma empresa promissora, mas como família mesmo, com a chegada de uma menina, Maria. Parceiros incondicionais, Pedro e Vitória começaram lidando com o negócio de uma maneira informal e intuitiva. Afinal, tinham 2 crianças pequenas em casa e uma equação complexa de muito trabalho e pouco pessoal na empresa. Pedro passava a maior parte do tempo fora de casa, às vezes levando o pequeno Pedro Júnior com ele. Logo contrataram Benjamin, velho amigo da família, para ajudar no controle financeiro do negócio. Alguns anos depois, Vitória saiu da empresa para tocar sua própria carreira e poupar o casamento dos atritos dos negócios. Tiveram mais uma filha, Rita. Ao contrário dos irmãos, Rita nunca se interessou pelos negócios da família. Hoje, 50 anos depois daquele início desafiador, Pedro e Vitória se veem constantemente rodeados de desafios. O mais assustador sendo, provavelmente, estarem abertos a constantes reinícios. Agora a gente vai apresentar o episódio propriamente. Interior, sala de reuniões, dia. Alguns executivos da empresa, entre eles Pedro Jones, Maria, Pedro Júnior e Benjamin, fazem uma reunião de balanço financeiro. Maria fala com firmeza. O mundo está caminhando cada vez mais para a horizontalidade. Então eu acho que a bonificação também precisa refletir uma visão de corresponsabilidade de todos e, portanto, deve ser igual para todo mundo de alta gestão. Eu não entendo por que tanto modismo para tudo. Não é modismo, Pedro. É uma maneira de pensar a empresa de uma forma mais... A bonificação sempre foi assim. Então, não sei para que me chamaram para essa reunião, se não vamos mudar nada. Se eu soubesse, tinha ficado em casa vendo Ana Maria Braga. Começou. Benjamin tenta mudar o rumo da conversa, distribuindo diversas planilhas. Talvez possamos analisar outros cenários. Se a Maria tem uma proposta a fazer. Tenho. Minha proposta é bem simples, aliás. Quero receber uma bonificação igual a do Pedro. Mas a bonificação da empresa é relativa ao salário. Então, tenho outra proposta bem simples. Quero receber um salário igual ao do Pedro. Minha filha, essa reunião não é sobre isso. E acrescenta. Sem falar que vocês ocupam posições diferentes. E sem falar que eu tenho mais tempo de empresa, né? Então a bonificação do Benjamin tem que ser maior do que a sua. Não, que é isso, Maria? Imagina. Sinceramente, acho que esse deveria ser um momento de comemorar, porque atingimos metas muito boas em relação ao mercado. Ela não se importa com isso. A questão dela é comigo. Com você e com seu pai, que lhe protege. Eu? O problema agora sou eu. O nosso pai não me protege. Tá bom.
todos constrangidos, em silêncio. É que nem aquela época do auxílio misto quente. Pedro Jones caminha pela sala impaciente, fingindo que não está ouvindo. Ainda tem café? Mas a gente nunca teve auxílio. Isso aí que ela tá falando é para ignorar completamente. Pedro Júnior explica para a mesa, tentando angariar aliados. Auxílio misto quente. É como a Maria chamava a diferença da minha mesada para ela. Isso no ensino médio. Daqui a pouco, vai falar da idade média também. Talvez eu precise, porque parece que nada evoluiu muito desde lá. Eu devia ter ficado em casa para ver a Ana Maria Braga. E exasperado. Alguém pode pedir mais café? Eu construí essa empresa com tanto esforço. A mãe deles também. Quantos meses passamos em que o dinheiro não dava para pagar as contas? E mesmo assim, todo mundo vivia alegre. Agora o dinheiro sobra. Um mundo em crise e o nosso dinheiro sobrando. Vejam só como são as coisas. Mas em vez de trazer alegria, dinheiro que sobra parece que traz dor de cabeça. Quer dizer, eu não entendo nada, né? O problema é que eu acho que eu seria mais bem recompensada em qualquer outra empresa, sabia? Sinceramente, com a minha formação e a minha experiência, não tenho dúvida. E não só bem recompensada financeiramente, não, emocionalmente também. Perto de gente que torça por mim, pelo menos. Porque aqui nada muda. Quando a gente era adolescente, o Pedro tinha um amigo, Felipe. Tudo era o Felipe. E se eu precisasse de uma carona para casa, o Pedro olhava para mim com aquela cara de desprezo e saía rindo com o Felipe, fazendo piadinha. Na empresa, ele faz igual. Eu tento falar, ele bota a mão no ombro do Benjamin ou de qualquer outro funcionário e ficam me olhando de cima para baixo, sempre me isolando. E toda vez eu respiro fundo, toda vez eu sou a madura, a racional, o equilíbrio. Mas sabe de uma coisa? Agora eu cansei. Minha irmã às vezes acha que sala de reunião é terapia. Mulher é assim, né? Quer dizer, sem querer generalizar, claro. Mas tem coisas que não é assunto para reunião da empresa. Um ambiente totalmente profissional. Mas como a empresa é da família, ela vai e mistura as coisas. Eu até entendo um pouco, né? Eu também faço isso. Quer dizer, já fiz, às vezes. Assim, raramente. Mas é ela que começa. E aí, gente? Já viram alguma cena parecida? Esse tipo de confusão acontece ou não acontece? Quase todas. Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre o que é que esse episódio nos remete, né? Qual é a nossa experiência relacionada ao que aconteceu aí. O que é que está em jogo, né? O que é que está em jogo na família Jones, que de alguma forma se conecta com o que vocês conhecem, experimentam sobre empresas familiares. Então, vamos ser transferidos para os pequenos grupos, tá bem? Imagino que sempre dá a sensação de que o tempo é curto, né? Nesses pequenos grupos. Quando a gente começa a conversar, o tempo acaba. Mas a gente tem aqui o desafio de tentar trazer um pouco do que foi discutido nos grupos para essa plenária. Então, a gente pode seguir uma ordem. Eu imagino que cada grupo deve ter eleito um porta-voz, né? E aí a gente pode ouvir um pouco, né? Um resumo do que foi discutido nos pequenos grupos. Quem gostaria de começar trazendo a visão e os principais pontos do seu grupo? Só uma coisa, Mariana, é importante, né? Aí para a gente ajustar o tempo e dar tempo para toda a programação. Vamos tentar fazer cada relato do grupo em 3 minutos, até 3 minutos, tá bom? Para dar chance para todos falarem. Perfeito. Rani, então eu posso começar? Cícero e Marcos falaram. Marcos, vamos dar a preferência ao convidado. Cícero, vai lá. Não, eu tava estimulando a Karina, não sou eu que vou falar, não. Mas manda ver, Tá. Cícero.
Perfeito, a responsabilidade é grande, viu? Aqui a galera muito boa. Então, vamos lá. Estava conosco, né? O Gabriel, a Roberta, a Rosângela, a Lori, a Tarciane, né? E aí o grupo viu o seguinte, a presença muito forte das memórias chegando, as experiências e as emoções. E que a família está tratando isso, uma coisa complexa, tentando resolver de forma simples. Isso aqui eu achei muito interessante, porque é muito comum nas empresas familiares, elas tentam tratar uma coisa complexa com soluções simples que não funcionam. E como está diante de um processo complexo, ora, num processo complexo, só um modelo faz você entender esse problema. E aí a Tarciane falou coisas interessantes, da experiência dela, da importância a governança é um modelo, né? A Rosângela disse a importância de ter um fórum para dar essas tratativas, tá? E aí também foi colocado essa visão, inclusive a própria Gabriela que nos ajudou, né? De ter essa visão ecossistêmica para trabalhar família, negócios, patrimônio, e eu queria acrescentar indivíduos chaves, tá? Porque esses indivíduos eles ficam trazendo memórias, experiências, emoções, né? E eu tentei dar um exemplo prático lá para elas. Eu tenho casos em que, por exemplo, aqui mesmo em Pernambuco, que eu estava cuidando de uma terceira geração e ela tinha uma dificuldade enorme de performance. Enorme. E os meninos, muito bacana, quando nós fomos olhar, era um problema de memória, que eles traziam de um avô que tinha entrado num processo judicial muito sério como usineiro, o pai se envolveu juridicamente e carregava isso na memória da terceira geração e nas emoções, tá? Parecia até milagre. Quando a gente fez a intervenção nisso, a empresa fluiu em 3 anos assustadoramente, né? Então, a Roberta também falou muito interessante esse cuidado, né, de não trazer para o almoço. A Lori, que apesar que ela disse que não está dentro da empresa, mas ela vê, inclusive na empresa dela, onde ela tem outros sócios, isso também acontecendo, né? Então, em suma, estão diante de um problema complexo e acredito que existe uma solução simples, mas que normalmente não funciona. Não sei se estou dentro do tempo de Alane. Está super dentro, foi ótimo. E foi com um poder de síntese muito bom também. Acho que, só complementando, a gente falou um pouco também da fuga do tema, né? Que eles foram para uma reunião para discutir um tema X e termina que tudo isso, essas emoções, essa falta de um sistema, onde resolver os problemas, isso vem à tona trazendo outros problemas para a reunião, que não era o objetivo daquela reunião. Então, eles terminam fugindo do tema, né? E a coisa não caminhando, né? Porque o assunto principal terminou não sendo tratado. Ficou aquela discussão lá entre os irmãos e fugiu do tema, né? Que aí cai no que o Cícero falou, né? Eles tentam achar que aquele problema é complexo. Eles não conseguem dar uma solução para ele e continua rolando os problemas simples da empresa, as coisas da empresa. Então, ficam tentando, uma coisa vai misturando com a outra, né? Interferindo na outra. Ok. Vamos adiante? Obrigada, Roberta. Obrigada, Cícero. Vamos para o próximo grupo? Posso ir? Pode ser o meu grupo? Eu mandei umas notas para você aí, viu? Mas o nosso grupo foi muito versátil. O nosso grupo foi muito versátil porque tinha diversos personagens das empresas familiares. Tinha primeira geração, tinha terceira geração, tinha executivos que trabalharam em empresas familiares e o grupo escolheu Terezinha para representar o grupo. Por favor, Terezinha. Resumindo, a gente também salientou aí a necessidade de uma governança, de ter acordos, regras, de ter os locais para discutir cada assunto, né? O assunto da empresa em uma determinada esfera e os assuntos familiares, existia um espaço, existia um conselho, alguma parte para discutir esses assuntos e não deixar que isso influencie nas reuniões da empresa, e tudo isso pode ser muito favorecido pelos protocolos definidos, né? Para que haja o entendimento de onde cada um se colocar e que tipo de assunto. Também se falou bastante da questão salarial, e que acaba se misturando um pouco, e que o mercado é uma boa medida, porque cada função existe uma métrica que é o mercado que pode dar, e que isso
quando se quer ser uma empresa profissional, é um caminho. E também se falou de reações naturais, que as pessoas são a mesma coisa na empresa e na família, então o problema não resolvido num lugar acaba sendo levado para o outro, e que esse estabelecimento de protocolos, de regras, de governança, ajuda a que isso não aconteça. E sobre a remuneração específica, que era um problema que ela discutia bastante, se falou dos cargos familiares, nem sempre reproduzirem a realidade do mercado, né? As pessoas têm os cargos porque são da família, e a descrição desse cargo não é o que o mercado faz. Então, é difícil também fazer essa métrica com o mercado, porque os nomes não estão devidamente descritos. A insatisfação que o resto dos funcionários podem ter com essa situação, ou seja, pessoas... Acho que travou, Terezinha. Eu está normal. Voltou agora, Terezinha. Voltou, agora Terezinha. sim. Tá. Então, sobre o salário, né, dos herdeiros serem muito diferentes do resto dos funcionários, isso causarem uma insatisfação na empresa, que a empresa deve buscar um outro lugar para distribuir essa diferença financeira que ele acha que essas pessoas deveriam ter, e não no salário, que afeta a empresa como um todo, né? E foi mais ou menos isso que a gente acabou levantando. A governança como uma das soluções e um espaço para discussão dos temas familiares diferentes da empresa. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Bom, bem completa a discussão. Bom, então eu já queria aproveitar... Completa e complexa. Quem gostaria de... Então, Bruno, eu gostaria de pegar o gancho da fala da Terezinha, principalmente, já entra no nosso grupo aqui, com a fala do Fernando, né, que ele contribuiu bastante com essa questão de ter momentos para discussão de temas familiares, né, tentar separar o momento das discussões do grupo, né, de problemas empresariais para os familiares, e ele, por ser primeira geração, tem os filhos na empresa, encontra momentos que ele busca tanto na espiritualidade, né, da religião, quanto momentos para discutir problemas de relação separados da empresa, né? Então, isso eu acho muito bacana, ele já conseguiu encontrar, está buscando aí fazer esse processo de sucessão, e a gente só trouxe uma preocupação, principalmente para isso não ficar na figura do patriarca, porque é comum, né, a gente ver nas relações familiares o patriarca sendo o elo, né? E a partir do momento que esse patriarca não está mais presente, aquelas relações podem não ser tão genuínas e tudo se perder. Então, tem uma sensação de um falso equilíbrio das relações. Então, a gente tem que tomar uma atenção a isso, a buscar alianças genuínas, né? E, de fato, para fazer com que isso se perpetue, independente de ter a figura do patriarca. As discussões todas também se deram, junto com o que o Cícero e a Terezinha falaram, em cima da racionalidade, né? Nosso grupo foi composto pela Elaine, pela Carolina, Gisela, Mariana e o Fernando, e justamente a gente tentou trazer essa questão da racionalidade, mas entendendo que é quase impossível não ter emoções, né? As emoções sempre vão estar ali, principalmente porque, por mais amor que tenha entre os irmãos, entre os familiares, sempre tem uma certa competição. E a gente buscar ter empatia, né? A Mariana trouxe na fala dela muito a importância da empatia, de entender e se colocar no lugar do outro. A Carolina também trouxe na experiência da empresa dela, né, com os irmãos, de ela tentar entender o seu espaço, né? Tentar entender, no caso dela, que o irmão, para várias coisas, estava um passo na frente, e ela entender que não tinha que ficar brigando, né? Então, entender o seu espaço também é muito importante dentro dessas relações, porque senão a coisa não vai para frente, né? Vídeo que a gente percebeu aí no vídeo e também nas discussões, né? Então, um pouco de um resumo aí que a gente trouxe tentar, sim, buscar racionalidade, mas cada um tendo empatia e também entendendo o seu papel, né? Se colocar no lugar do outro, mas também entender o seu papel, e também essa preocupação em debater os temas de maneira separada, o que é empresa, o que é família, em fóruns separados, e também tomando esse cuidado disso se perenizar, né? E não ficar dependendo só da figura do fundador, né? Que é muito comum, né? Vocês têm bastante experiência aí, a maior parte de vocês em empresas familiares,
e é muito nítido quando o fundador se vai, boa parte daquilo que foi conquistado acaba se perdendo nos relacionamentos. Grupo, fica à vontade em complementar aí. Eu acho que a gente vai precisar passar para o próximo grupo. Muito obrigada, Bruna. Posso falar? Desculpa, vai a Amélia. Vai, Amélia. Oi. Então, o grupo da gente foi coordenado por Mariana Moura e a gente viu que existe a matriz familiar, a lógica da família interferindo muito no negócio das empresas familiares, né? Então, tem algumas coisas culturais que atuam também, a questão de gênero, de idade, né? Porque o mais velho é o homem e toma um lugar, uma posição. A gente valorizou muito, apareceu muito também a importância do mediador externo, né? E aparece até, inclusive, terapia familiar, terapia, psicoterapia para todos, assim, que eu acho bastante, pessoalmente, recomendável, todo mundo precisa mesmo, né? E questões porque vem a questão histórica de cada um, quer dizer, se transfere, uma birra de criança entra, uma falta de reconhecimento, essas disputas fraternas podem interferir bem pesadamente dentro da empresa. Se fala da questão de ter um espaço para esses assuntos, que pode ser o conselho de família, toda uma lógica aí, o excesso de informalidade, às vezes, de intimidade, como o Paulo Santana falou, que traz conflito, evidentemente, que intimidade demais traz as arengas e as coisas, mistura com o negócio, né? E negócio não aguenta desaforo. Sutano lembra uma série de coisas e trouxe preciosamente ele como um chefe quer dizer, patriarca, né? Ele traz experiências interessantes. Cornélio traz a história dos enquadramentos em relação à meritocracia e reconhecimento. Enfim, acho que o grupo foi riquíssimo. Regina fala que tem ter enquadramentos para além do afeto, do bem-querer. Tinha duas psicólogas que contribuíram bastante. Eu acho que o grupo pode se colocar ou complementar alguma coisa que eu não tenha conseguido passar. Temos mais algum minutinho aí, Elane, para se alguém mais... Enfim, tem exatamente 1 minuto. Alguém quer falar mais alguma coisa do nosso grupo? O que eu achei interessante nessa colocação foi que vocês passearam realmente da questão mais individual, né, do cuidado mais individual, até a questão mais sistêmica mesmo, empresarial, né, com os fóruns de governança. Isso é de fato, voltando para a questão que Cícero trouxe, né, é uma questão complexa e precisa ser abordada de várias perspectivas. Isso, e acho que a questão do tratamento dessa questão de forma multidisciplinar, ou seja, não é só estruturar a governança, não é só um assunto de negócio, mas pode combinar-se, né? Terapia familiar com governança, com mediação. Então, eu acho que essa foi um pouco, foi a lógica que permeou a nossa conversa, né? Eu acho que pode passar, então, para o próximo grupo. Tita estava querendo, Karina... Legal, Mari. Nosso grupo também teve uma discussão bem rica, com a participação da Daniela, do João, Marcos, né, nos assessorando, e foram 4 membros da nossa família, eu, Alexandre, Maísa e Carla. Mas foi bem rico. A gente começou falando diretamente sobre os personagens, assim, o que saltou aos nossos olhos, que foi a questão do gênero, a questão da temporalidade, né? Quem chegou antes, quem chegou depois, e o impacto que isso tem, né? No espaço que cada um acabou conquistando, e questões de preferências, de vínculos afetivos entre pai e filhos. E o que ficou constatado é que a ausência de instrumentos de meritocracia, né? De critérios que pudessem, né? Lidar com uma clareza maior sobre essas questões e dando o espaço adequado a cada um. Aí a Daniela trouxe um tema que rendeu bastante, que foi a questão do passado, né? Ela colocou assim: o passado sempre volta, querendo ou não, ele sempre vem para a mesa. E aí isso despertou uma discussão no grupo sobre provocar esse tipo de discussão ou evitar, né? E é isso, quando se provoca, o próprio pai diz: isso aqui está parecendo uma terapia, isso é um ambiente de profissional, não é para trazer esse tipo de assunto. Mas o grupo debateu e viu que, se realmente não se trata isso num fórum adequado, né?
com uma metodologia adequada que o Marcos colocou, que deveria ser com apoio multidisciplinar, né? Não só uma pessoa de governança, não só uma pessoa de terapia, não só uma pessoa de família, mas perfis diferentes que poderiam conduzir realmente debates variados em torno disso. Ou seja, não trabalhar o passado seria alimentar frustrações, alimentar sentimentos de falta, de dívida, que serão sempre muito nocivos ao trabalho, né? Enquanto família. E aí, a partir disso, a gente falou de uma outra questão, que é também a necessidade do grupo olhar para o futuro. Da mesma forma que não tratar o passado é danoso, não tratar o futuro também é danoso. Quando a filha traz algumas coisas novas e o pai diz, nossa, mas por que isso agora? Sempre foi assim, está tudo dando certo. Então, estimular também, mesmo que o negócio esteja bem, né, saudável, dando bons resultados, pode ser sempre melhor. Então, estimular essa visão do futuro, né, provocar em todos essa capacidade, né, de adaptação, de resiliência, também deve minimizar um pouco esses conflitos. E aí o João trouxe uma experiência que ele teve recente com o debate em torno dos propósitos, né? Ao trazer o assunto para a mesa, estimular a família a pensar nos seus propósitos individuais e no propósito do grupo, né? E que isso também apoie, né, uma dinâmica mais saudável, mais harmoniosa, com menos conflito. E aí Alexandre trouxe em cima desse tema que rendeu mais no nosso grupo a sugestão de um livro chamado Think Again, que é a importância desse repensar, né? De repensar o passado, de repensar o presente, de, enfim, rever as perspectivas de futuro, e a gente fechou com esse registro de uma boa leitura ligada a isso. É isso, grupo. Alguém gostaria de acrescentar algo? Muito bom. Tá vendo? Isso é a prova de que a gente escolheu a relatora certa, viu, grupo? Não tenho dúvida. E ela já sabia que era relatora desde o começo, né? Não, ela não sabia, mas todos nós já sabíamos. E aí, tem mais um grupo, né, Lani, ou 2? Tem mais 3 grupos. Vamos quem lá? Falou agora... Posso falar? Do Alfredo pode falar. Isso. Olha, quem tá aí? Quem tá aí? Não sei se eu vou ser tão bom relator como a Karina foi. Ou você foi. Doutor Colucci, estou aqui também. Pois é. Oi, Toti. Tudo bem? Tudo bom? Isso, tudo bem. Então tá bom. A Toti é de Ji-Paraná. Um prazer. O Lute foi meu psicanalista durante 14 anos, gente. Olha aí, encontros. Então, olha só. Bom, o que o meu grupo pôde falar, aspectos muito interessantes. Abriu espaço para uma condição de falar sobre a dupla, o pai e a mulher. Foi muito interessante. Quem participou do grupo foi o Henrique, a Marina, o Hugo, a Tereza e a Regina. E foram trazidos questões ligadas à ligação afetiva do casal, que ela pode, com isso, predominar e vencer algumas crises. Realmente, isso é muito importante, porque existe um compromisso afetivo e de encontro do casal principal, né? E trouxeram dentro do grupo a questão da comunicação, da fala, da possibilidade da transparência que pudesse ser comunicado constantemente dentro do grupo familiar. Esse é um aspecto que foi ampliado, inclusive com o aspecto da diferença de gêneros dos filhos, o homem e a mulher, e também algo relacionado a esse nível mais possível de ser compartilhado e a comunicação que possa ir se ampliando cada vez mais dentro de uma estrutura familiar. Foi trazido também a questão da memória, de que o Pedro, o filho tem o mesmo nome do pai. E há um processo de uma identificação muito grande do Pedro como um sucessor natural, como se ele fosse um clone do pai. O Cícero falou da memória. A gente poderia falar quase de um DNA
do filho que provoca um conflito fraterno entre os outros irmãos. E isso cria uma situação muito difícil de ser trabalhado, porque impõe com que haja um processo de desenvolvimento no sentido de eliminar as memórias, como a Karina falou, né? Em termos de 2, 3 gerações. Às vezes, essa memória ela se prolonga por 3, 4 gerações. Romper isso me parece algo muito complexo. Eu convidaria vocês para assistir um filme chamado Depois da Tempestade. E agora é um parêntese meu, né? Estou falando, porque isso mostra como esse DNA é muito forte, como essa memória é muito forte, né? É um filme japonês. Mas eu gostaria de deixar aberto para os membros do grupo, se algum aspecto pudesse ser complementado, então. Tá? Muito obrigada. Muito boa reflexão. E foi um prazer a gente vai precisar ouvir os outros 2 grupos para que a gente possa também ter a oportunidade de ouvir com um tempo razoável a Cristina e a Marisa. Vamos ouvir para Então, gente, o nosso grupo teve uma conversa bem rica e o grupo elegeu a Valéria Totti para falar aqui, para o grande grupo. Valéria. Vamos lá. Eu já me apresentei, né? Já disse sobre a família grande que eu criei, que eu constituí aqui, que se tornou uma família trabalhando nas mesmas empresas, nos mesmos negócios, com visões diferentes, com emoções diferentes, com muita afetividade. Meus filhos, todos eles têm muito afeto um pelo outro, têm muito carinho, muito amor. A minha maior preocupação é na minha falta, na falta do meu marido, e isso no futuro é fazer com que esses meninos tão amigos, esses irmãos tão companheiros, se tornem inimigos por conta de bens, de terra, de herança. Isso eu já vivi na minha família no passado, e é uma coisa muito triste, né? Nós éramos os primos todos muito unidos, e quando meu avô morreu, a separação de terras lá em São Paulo, no interior de São Paulo, isso fez com que os tios ficassem brigados entre si, consequentemente nós, os primos, que éramos muito amigos e muito unidos, também fomos nos afastando. Então, eu acho mais importante, a empresa é muito importante, mas para mim, no meu ponto de vista, a estrutura familiar é o que é a base de tudo, ela vai continuar sendo a estrutura nossa, é a família. Então, vamos tocar os negócios sem destruir essa estrutura familiar. Para mim, o mais importante é isso. E para isso a gente tem que aprender a comunicar de formas diferentes, no café da manhã e na sala de reunião da empresa. É muito diferente a maneira de abordar. E é muito difícil, porque você tem toda aquela todo aquele carinho, todo aquele estilo de falar todo mundo junto e ter que levar isso para uma reunião com uma empresa e também entender por que existe o preferido, existe o filhinho do papai, existe aquela que não é escolhida e por quê. E fazer o diagnóstico é muito complexo, é muito difícil, mas é necessário esse trabalho para que a gente continue uma família inteira, cuidando dos negócios, mas principalmente a família inteira. Para mim, no meu ponto de vista, um dia vai todo mundo embora e tudo acaba. Acho que a família tem que estar inteira. Muito bem, então. Bom dia. Tá ótimo. Bom dia. Bom dia, Célia. E aí, o próximo grupo, para a gente poder... O derradeiro grupo, o derradeiro. Acho que é o nosso, né? Estão me ouvindo, Elane? Tá. Sim, estamos ouvindo bem. Bom, então eu fiquei com a responsabilidade de ser a última, que é uma responsabilidade enorme de não ser redundante, né? De trazer alguma coisa aí nova, depois de tudo isso que se falou, tão importante. Então, acho que o objetivo de todo mundo que faz parte da empresa familiar, sem dúvida, é a perpetuidade não só da empresa, como da família. Então, para isso que a gente estuda e para isso que a gente participa de tantos fóruns. E para que isso aconteça, a governança, não tenho a menor dúvida, que é a grande responsável por essa perpetuidade saudável, né? Então, a gente falou, eu estou representando aqui a Cristina, a Valéria, o Joel e a Aline,
tivemos uma discussão muito rica e lembramos que essa situação dessa empresa, ou da família do Pedro, era uma situação muito comum uns anos atrás. A diferença de salário entre a mulher e o homem dentro da empresa, mesma empresa, de irmãos, era uma prática regular, inclusive na nossa empresa, e muito bem aceita, porque era a mentalidade da época. Hoje, a geração atual, isso não se admite. Hoje, a gente tem de visar, e que a governança ajuda muito, é a meritocracia. Isso não tem a menor dúvida. Nem é o tempo de trabalho na empresa, nem é a idade do filho, e sim o que é que ele está agregando, o que ele está contribuindo, de que maneira ele está contribuindo, qual é a carga que ele vem. Então, eu acho que a governança ela ajuda muito a família a ter esse foco de meritocracia, que isso faz com que diminua um pouco as tensões entre todos. Uma coisa que chamou a atenção também era o fato ela ser a única mulher do grupo, e isso também bate num assunto importantíssimo, que é a diversidade. Ela, por ser a filha única, tudo bem, mas ela precisava de outras mulheres dentro do fórum dela, que fossem comitês, ou que seja no conselho, para que ela também tivesse mais força para ser ouvida. Uma mulher sozinha dentro de todos os homens, até a Cristina comentou que talvez ela não conseguisse falar de uma maneira adequada, que ela não conseguisse se impor de uma maneira adequada, mas não é fácil de uma mulher que vem com toda uma carga de menosprezá-la, de diminuí-la, ter força e ser ouvida e ser valorizada dentro de um contexto tão machista como é a empresa dela. Então, isso cada vez mais se fala na diversidade, também é um caminho sem volta, a mulher conquistando aí posições importantíssimas hoje, e nós mulheres e os homens todos que estão aqui devemos e devem lutar para que isso aconteça, porque quando há diversidade, quando há mistura de opiniões, todo mundo cresce. E, finalmente, deixa eu ver se eu faltei alguma coisa. A empatia, não tenho a menor dúvida que a empatia dentro da família, você se colocar no local, na posição do outro para ajudar, mas só a empatia também não é suficiente em termos de empresa. Então, a gente tem de ter a empatia para ajudar a resolver o problema, e não para colocar a pessoa familiar de uma maneira melhor, e sim para tentar, de uma maneira qualquer que seja, ao membro evoluir dentro da família. Alguém quer complementar, minha gente? Eu não sei se eu consegui fui sucinta demais. Acho que a gente está aqui no limite da gente. Eu vou pedir, muito bem, mesmo que a gente tenha, eu tenho certeza que a gente sempre vai ter aí o que comentar mais. Esse é um assunto que merece mais tempo, realmente. Mas para a gente poder prestigiar as convidadas que aceitaram tão gentilmente vir falar sobre isso, eu acho que a gente pode agora passar a palavra. Eu vou começar chamando Cristina Baumgart, que é presidente do Conselho de Família do Grupo Baumgart e membro do Conselho de Administração da FBN, Family Business Network, que aceitou gentilmente estar aqui conosco. Cadê você, Cristina, para compartilhar um pouco do que ela vem aprendendo sobre esse tema das emoções e conflitos na empresa familiar? A palavra é sua, Cristina. Obrigada. Obrigada. Se essa conseguisse isso, ficou na mesma altura. Lorena, você está com o microfone? Não, quem é que está com o microfone aberto? Alguém? Bom. Não, eu fechei já, pode ir, pode seguir. Assim, eu fui convidada pela Mariana para fazer parte hoje desse bate-papo com vocês, e no primeiro momento eu liguei para ela e falei, por que você me escolheu? Que tema difícil, né? Mas o que eu queria trocar com vocês, eu fiz algumas reflexões, né, desde o convite, e compartilhar com vocês essa. Eu fiz um paralelo dessas reflexões com o nosso dia a dia dentro do Conselho de Família, onde eu estou como presidente atualmente, né? Eu sou presidente do Conselho de Família desde 2017, quando a gente instituiu esse órgão tão importante dentro da família, que muitos chamam de governança invisível, e a gente sabe muito bem por quê, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer para cá é o que pode gerar conflito dentro da nossa família, né? Pode ser uma comunicação mal feita, pode ser uma comunicação não feita, pode ser histórias do passado, pode ser uma não inclusão de alguém dentro de algum determinado programa. E eu ouvi o ano passado, dentro de
de uma aula que a gente fez lá na FBN, que foi super legal, que existe a síndrome do roubar o meu ursinho. E eu amei isso, porque é bem o que a gente viu aqui hoje, né? Que são histórias do passado, quando a gente era pequena, quando a gente era adolescente, e que a gente vem arrastando ao longo da vida, e de uma hora para outra isso aparece e pode virar uma bomba, né? Então, acho que é muito importante a gente estar atento a toda essa movimentação e o que pode gerar conflito dentro da família, né? Os conflitos sempre existem, eles sempre vão existir, mas eu acho que a diferença é quando a gente tem um conselho de família olhando para esse problema, é como é que a gente vai endereçar a solução, né? O segundo ponto é falar um pouquinho de emoção, né? Acho que todos nós somos seres tremendamente emocionais, todos temos emoções à flor da pele, uns mais, outros menos, uns mais nos momentos, outros mais num outro momento, mas a gente tratando de família empresária, essas emoções estão sempre junto com a gente, e a gente tem que cuidar dessas emoções sempre. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história. Então, acho que é muito importante a gente ouvir a história do outro e tentar ouvir atentamente, né, que é aquela escuta ativa que a gente tanto ouve, para que a gente consiga caminhar junto numa solução, né? Isso vai além da empatia que a gente falou aqui, né? Eu acho que é se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é ter compaixão, é ter respeito, mas eu acho que é tudo misturado e tem que ir um pouquinho além. E outra coisa que me vem muito forte é que o óbvio para mim não é o óbvio para o outro, né? Para mim é uma situação, eu falo, mas gente, é óbvio que isso acontece, isso é tão claro, mas o que é claro e óbvio para mim, obviamente, não é claro e óbvio para o outro, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Cada um tem suas verdades, seus sentimentos, como eu falei, e a importância dos diálogos acontecerem, né? Então, a gente criar esse ambiente para um diálogo correr da melhor maneira possível, que seja com uma pessoa mediando, que seja com outros familiares juntos, que seja fora do escritório, enfim, acho que a gente tem ali um monte de ferramentas que vão servir para vários casos, e a gente tem que olhar realmente para isso com muita atenção para a gente tentar buscar uma solução. E aí vem a importância do que a gente falou aqui, dessa clareza da governança existir, a governança corporativa, a governança familiar. Dentro da nossa família, do Grupo Baumgart, a gente é grande defensor dessa governança, dessa clareza de papéis. Então, os 3 círculos muito claros e muito bem definidos, né? A família, o negócio e a empresa. E a gente usando os chapéus em cada um dos fóruns. Somos aprendizes, então isso veio muito forte para mim, que somos aprendizes o tempo todo. Então, o que eu comecei fazendo como presidente do Conselho em 2017, muitas coisas eu deixei para trás e falei, meu Deus, como é que eu pude ter feito aquilo naquele momento? Mas para mim era o que cabia naquele momento, né? E aí com a evolução, com outras cabeças pensando junto, a gente consegue evoluir. Falando um pouquinho do Conselho de Família, que foi instituído em 2017. Então, quando a gente começou, eu fiz vários cursos, meus irmãos, meus primos fizemos vários cursos, mas você ter a teoria é diferente de ter a prática implementada no dia a dia. Então, a gente instituiu o quê? Teria um presidente do Conselho de Família e 2 outras pessoas abaixo, ajudando essa estrutura a funcionar. Somos 3 núcleos. Então, meu pai é um núcleo, a irmã gêmea dele falecida, então, já é outro núcleo, e o irmão mais velho dele é outro núcleo. Então, são 3 núcleos, e a gente trabalha com essa representatividade em quase toda a nossa estrutura. Pouco a pouco, a gente vem caminhando para tirar a meritocracia tirar essa coisa da representatividade efetiva de cada um dos núcleos e colocar isso para quem quer estar lá, quem gosta desse assunto, quem se especializa mais nesse assunto, quem pode contribuir mais nesse assunto. Então, é representatividade versus a meritocracia. Então, assim, no Conselho de Família, a primeira coisa que a gente pensa, né, é como criar um ambiente que ajuda a estrutura da família a caminhar. Como criar um lugar do desabafo. Qual o papel do Conselho de Família nesse processo todo? Onde as emoções podem ser ditas, explicitadas, faladas, postas para fora, e quando isso pode acontecer? E como e quando praticar essa escuta ativa? E a gente tem essa clareza que tudo isso acontece dentro do Conselho de Família. Aqui é o lugar certo para isso acontecer. E eu acho que o Conselho de Família também tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor, com todas as pessoas que fazem parte da nossa família, para entender aonde pode eventualmente acontecer
um desafeto, uma briga, alguma coisa, para a gente, antes disso explodir, a gente já conseguir contornar ou ajudar a melhorar a situação. E a gente tem que ajudar a conduzir esse processo. A gente entende que o Conselho de Família é o guardião desse processo que cuida da família como um todo. Trazendo um pouquinho essas práticas para o nosso dia a dia, né? Uma coisa que a gente sempre frisa é que estamos abertos a ouvir os desconfortos e ouvir as ideias de todos os familiares. A gente sempre fala isso, a gente sempre frisa isso, e a gente pratica isso no nosso máximo dia a dia. Existe um espaço de convivência grande com a família, e a gente cria esse espaço cada vez mais, e dá cada vez mais enfoque para isso acontecer. É um exercício diário, é um exercício difícil, é um desafio, mas eu acho que a confiança vem muito através dessa nossa convivência dia a dia. Uma média de encontros que a gente faz na nossa família são mais ou menos de 5 a 6 formais, que já são organizados no ano anterior, mas, obviamente, esse número aumenta muito, porque acontecem aniversários, batizados, jantares, pizzadas, e a gente tenta estar junto, porque a gente preza essa convivência e a gente entende que isso é muito importante para criar essa confiança entre nós. O ano passado, durante o Covid, imagina, o Covid estourou numa semana, na semana seguinte a gente tinha nosso encontro de família, que é a Assembleia de Família, onde as 41 pessoas que fazem parte da nossa família estão presentes. E a gente rapidamente teve que levar isso tudo para o mundo digital, que era um desafio. Então, o que a gente fez? O Conselho de Família se reuniu e falou, gente, e agora? O que a gente vai fazer com tudo pago, o hotel reservado, as atividades todas pagas, os brindes feitos, e a gente falou, e agora? O que a gente faz? Então, a gente fez um convite para a família toda, segunda, terceira, quarta geração, e os cônjuges que também fazem parte da família como um todo, e a gente fez um convite para que todo mundo que quisesse contribuir para as novas atividades acontecerem, que viessem fazer parte desse encontro. E a gente criou uma série de encontros que foram super legais, e uma coisa que a gente sempre pensa é na diversidade e na inclusão, porque a gente tem vários perfis, várias idades, várias pessoas diferentes. Eu brinco que a gente é tipo Disney, né? Que a gente tem que ser um brinquedo que atenda todas as expectativas de todo mundo e tem que agradar a todo mundo. Então, a gente trabalhou os valores no ano passado, então a gente pegou cada um dos nossos valores e para isso se tornou uma atividade no dia a dia, que tinha que ser registrado ou que a gente fazia junto. Então, teve pintura de camiseta junto com máscara de Covid que a gente pintou, a gente construiu cabana, quem tinha crianças em casa construiu para falar de empreendedorismo, a gente trabalhou receitas de família da minha avó e da minha tia para trabalhar essa coisa de família, o quanto é importante a gente estar junto e cultivar essas nossas histórias. E foi muito legal, a gente acabou se vendo mais no mundo digital, até, a família toda, do que se a gente estivesse no presencial. Então, um desafio que para a gente foi enorme, mas que também trouxe uma coisa muito prazerosa da gente poder estar junto no mundo digital, com toda a segurança. E, recentemente, a gente teve um lançamento de um comitê de assessoramento para o Conselho de Família. Eles seriam, teoricamente, 3 comitês, né, quando a gente bolou isso tudo até o ano passado, e a gente falou, poxa, a gente tem um grande engajamento de vários familiares, por que não fazer uma fusão desses 3 comitês para um comitê muito forte, para ganhar essa musculatura e ajudar o Conselho de Família a definir quais seriam as nossas ações deste ano e para os próximos anos, né? Então, esse ano, quando foi criado o comitê, ele uniu 3 comitês, que são o de engajamento, o de comunicação e o de eventos, porque a gente entende que esses 3 comitês caminham muito juntos, né? E as ações podem ser feitas pensando nessas 3 coisas juntas. Trabalhar a inclusão da família como um todo, como eu disse, é um desafio, porque a gente tem de 80 anos, até um pouco mais,
até 3 meses. Então, é um desafio você atender todas as idades juntas. Então, às vezes, a gente separa, ou dentro de uma ação, a gente faz, por exemplo, um caderno de desenho para as crianças, falando da nossa escola de acionistas, e para os mais velhos, a gente traz um clips de prata, representando o quanto esse lançamento da nossa escola de acionistas foi importante, junto com um kit de canetas, um caderno. Então, a gente pensa dentro da mesma ação, como é que a gente pode atingir todo mundo, para que todo mundo, mesmo os pequenos, saibam do que está acontecendo. Desculpa, eu vou ter que fazer o papel difícil de alertar, só que a gente está com o tempo estourado. Se você puder concluir tua fala, para a gente poder passar para a Marisa. Muito obrigada, viu? Eu vou só concluir, então, falando do protocolo de família, que para a gente é uma ferramenta absolutamente importante, e ela está revista nos últimos 2 anos, então ela está muito atualizada, e ela traz essas regras, essas clarezas de papéis, e de onde você faz cada uma das coisas. E eu termino falando que o conflito, ele sempre vai existir, e aí eu acho que a gente tem 2 maneiras de tratar, né? Uma é fechar o olho e fingir que nada está acontecendo, varrer para debaixo do tapete, não fazer nada, mas que mais para frente pode ser muito perigoso. Ou a gente pode juntos pensar numa solução de como que a gente pode endereçar e, eventualmente, até buscar uma solução desse conflito. Então, encerro minha fala aqui. Obrigada. Muito obrigada, Cris. A gente vai criar outras oportunidades, com certeza, para te ouvir um pouco mais. Marisa? Bom, primeiro agradecer à Escola F o convite aí. Fico feliz que tem muitos membros do Conselho de Família da Raimundo da Fonte presentes, então eu queria deixar todos à vontade para complementar ou me corrigir em alguma fala. Na realidade, eu estou falando não como Conselho de Família, mas pessoalmente. Eu vou pedir licença também para botar uma apresentação só como um roteiro de fala para facilitar meu segmento. Tem autorizado, né? Eu não vou saber. Autorizado já, pode ir. Está aparecendo? Sim. Bom, então falar de emoções e conflitos na empresa familiar é falar de relações humanas, né? Não existe relações humanas que não tenham lá sua dose de emoção, positiva ou negativa, e também de conflito. Então, mas existe um ponto que eu queria chamar a atenção, que é comum a todas as empresas familiares, são 2 pontos importantes, fazem parte desse cenário e é comum a todas as empresas. Primeiro, que os sócios não se escolheram. Apesar de serem filhos de mesma mãe, mesmo pai, serem próximos, serem colegas, viajarem juntos, né, compartilharem final de semana, mas não quer dizer que no ambiente de trabalho eles consigam ter um alinhamento suficiente para ter o melhor resultado ou para estarem felizes e satisfeitos com o que estão. É a velocidade da decisão, é a maneira de pensar, é uma necessidade de compartilhar ideias. Então, às vezes, isso surge aí uma base para desentendimento e conflito. E a outra é a necessidade de lidar no dia a dia com o passivo emocional, que já foi posto aqui por todos os grupos. Esse passivo pode ser um passivo declarado, ou pode ser um passivo não declarado, é aquela reação desproporcionada que às vezes surge e você nem compreende porque aquilo mexeu tanto com a pessoa na hora uma decisão de trabalho, mas, na realidade, eu acho que isso remete a uma situação vivida lá na infância, na juventude, nas competições de irmãos, nas preferências, nas identificações com o pai e com a mãe. Então, não cabe discorrer sobre essa questão, é só para a gente ter como cenário comum das empresas familiares. Enfim, como podemos contribuir, porque eu acho que negócios nós temos hoje, podemos não ter amanhã, mas a família sempre teremos. Então, como a gente pode trabalhar e contribuir para a longevidade da empresa, mantendo a união da família? Então, eles têm o mesmo objetivo, embora pesos diferentes, digamos assim. Então, a primeira coisa é focar na prevenção dos conflitos. Então, a atitude preventiva, uma vez o conflito instalado, ele é difícil, às vezes, da gente contornar esse conflito, porque, às vezes, a gente não está no foco e sempre há a tendência de tomar partido ou não. Então, o ideal é você se armar ao máximo de atitudes preventivas de conflito. E manter muito viva a cultura e os valores da família. Eu acho que isso nos ajuda muito no seguir adiante. Eu queria falar um pouco, desculpa, um pouco da Raimundo da Fonte, ou de Raimundo da Fonte. Eu acho que as histórias aqui se confundem. A história de meu pai
é tão forte a história da empresa e a família dentro da empresa, que essas histórias, de certa forma, se confundem. Nós somos uma família muito grande, são 9 filhos, 43 netos e 80 bisnetos. Papai faleceu ano passado, mas durante toda a vida ele teve por perto 7 filhos e 3 genros que trabalharam com ele um bom período, e atualmente apenas um filho e 2 genros permanecem na gestão. E temos 2 filhos e 2 netos no Conselho de Administração, que também é a gestão do negócio. Mas papai, o fundador, ele trabalhou até mais de 90 anos, ele esteve à frente dos negócios e resolvia muito dos conflitos do dia a dia na sua mesa de trabalho no início da manhã. Eu acho que isso é uma prática comum em muitas empresas familiares. Alguns gostavam dessa prática, outros nem tanto, mas ele cultivava o hábito desse momento, dele ouvir as opiniões dos diversos filhos e genros que estavam ali sobre aquele problema ou aquele conflito, e ele, de uma certa forma, embora a decisão fosse dele, ele, de uma certa forma, ensinou ou estimulou um trabalho de equipe na hora que todos tinham voz para verbalizar a sua opinião naquele momento. Eu acho que isso foi um momento importante de transição do modelo de poder, que saiu do modelo autocrático do fundador para o modelo colegiado dos conselhos, seja conselho de administração, seja conselho de família. Então, ele, talvez sem esse intuito verdadeiro, ele conseguiu nos ensinar, não a nós, porque eu e Mônica, as caçulas, nós somos médicas, a gente nunca trabalhou com ele, nós somos as 2 que faltavam. Os outros 7, todos trabalharam com o papai. Então, mas ensinou ao grupo e à família, de uma maneira geral, esse modelo colegiado. E esses conselhos, eles assumiram esse papel de negociação e solução dos conflitos e diferenças. Algumas ações que, ao longo desses anos, nós construímos ou pomos em prática na empresa e que não, assim, foram estratégias, olhando para trás, foram estratégias que deram certo, mas não digo que foi um pensamento estratégico implementá-las. Algumas sim, outras não. A primeira de todas foi a criação das holdings familiares. Com a família numerosa, como eu coloquei para vocês, era impossível uma agilidade no processo decisório, no acompanhamento das empresas, com tantos irmãos, inclusive irmãos já falecidos, já seria uma terceira geração sentada na mesa com o papai, com os outros irmãos. Então, a criação das holdings familiares facilitou enormemente e garantiu uma governança extraordinária. Então, independente do tamanho de cada núcleo e da complexidade que cada núcleo possa eventualmente ter, sempre serão 8 votos na mesa de decisão. Eu chamo de construção do acordo de sócios e do protocolo de família, porque eles foram efetivamente construídos. Ele não foi um documento trazido por um advogado que fosse apresentado a nós e nós concordássemos e assinássemos naquele momento. Ele foi construído a muitas mãos, com a participação de todos os acionistas e fórum de decisão, quem deveria tomar tal decisão, como seria o processo de A, de B. Embora seja um documento legal, nós demos a ele nossa feição, digamos assim. Nós conseguimos colocar dentro o que a maioria pretendia e gostaria de ter na gestão dos negócios. Isso também é verdade no protocolo de família. Uma coisa importante que já foi colocado também aqui é a importância de ter a diversidade com a presença de conselheiros e de externos à família na gestão e no conselho de administração. Isso é fundamental porque quebra um pouco aquela intimidade gerada, mantém a questão de uma prática mais formal nesse ambiente de decisão, além de, logicamente, contribuir com a diversidade do pensar e do decidir. Então, são muitas vantagens que a gente encontrou em trazer para esses 2 fóruns, tanto a gestão como o conselho de administração, conselheiros externos não familiares. Há pouco tempo, principalmente depois da saída de meus irmãos da empresa e do falecimento de papai, havia o risco assim, da orfandade do negócio e dele perder um pouco o caminho até então traçado. Então, foi feito um trabalho muito extenso de cultura, feito por Karina, foi capitaneou esse trabalho, Karina, que está aqui, minha sobrinha, e isso foi uma coisa muito importante do resgate dos valores e da cultura do fundador. E isso foi trabalhado, não foi com a família, isso foi ouviu a família, foi processado essas informações e foi amplamente divulgado dentro da empresa. A blindagem da empresa. Então, há muito tempo atrás, a gente tinha carro da empresa, tinha combustível, viagem, esse tipo de benefício que a empresa prestava para a família.
Em algum momento, o papai, por iniciativa própria, cortou radicalmente qualquer tipo de benefício que possa vir da empresa, com exceção dos dividendos e do salário daqueles que trabalham. Então, fora isso, nada mais é franqueado à família. Foi uma maneira que o papai achou também de evitar ingerências e qualquer coisa desse tipo. E uma ação que a gente tem procurado buscar é sempre manter a família muito informada sobre tudo que acontece nos negócios, os planos, planejamento estratégico, resultados da empresa, e mantê-la próxima do ambiente de decisão. Então, por fim, o Conselho de Família não pretende resolver todos os problemas que surgem, especialmente quando a gente está falando de uma família tão numerosa como eu coloquei. Mas eu acho que a grande possibilidade do Conselho de Família é ser um radar muito eficiente na identificação de problema. Então, ela tem que estar com a antena ligada, literalmente, o tempo todo, em todos os ambientes em que circule, identificando dificuldades para, como eu falei, a gente atuar de forma preventiva. Identificação de um gap de informação, um gap de conhecimento, que às vezes uma família é tão grande, nem todos têm um conhecimento da mesma forma. Então, há pouco tempo fizemos uma reunião sobre falar sobre estratégias de crescimento e que trouxemos toda a família para discutir sobre um assunto que era muito comum para alguns versados em negócios, empresários, e era muito novidade para outros, como eu me coloco, como médica, que não é meu dia a dia o ambiente de negócios. Como já foi colocado por Cris, os conflitos precisam ser enfrentados. Eles não podem ser varridos para baixo do tapete, eles têm que ser postos na mesa. Mesmo que não sejamos nós do Conselho que vamos enfrentá-los e resolvê-los, a gente tem de dar algum endereçamento, achar quem tem capacidade, achar de que forma a gente pode contribuir para ajudar a resolver. E usar esses conflitos como uma oportunidade de crescimento, de melhorar, de crescer, aprender com as dificuldades para ser melhor. A gente sempre pode melhorar ao longo da governança, né? E nunca deixar que ele seja esquecido e se transforme num instrumento de ruptura da família e de prejuízo dos negócios em segundo plano. Mas o mais importante, na minha visão, é que a gente preserve a família a qualquer custo. Então, acho que era o que eu tinha a compartilhar. Isso é fruto do que eu tenho aprendido com vocês que estão aqui. Então, e que eu introjetei e procuro lidar com esse conhecimento lá no ambiente do Conselho de Família. Muito obrigada. Muito bem, Marisa. Vou continuando aqui, Mariana, para dar o encaminhamento final, né? Marisa, foi logo na sua fala que você vai me contradizer aquilo que a gente combinou no alinhamento. Você perguntou, termina na hora, aí eu disse, termina, a gente está aqui aos 3 minutos, mas de um atraso absolutamente bem-vindo, porque eu acho que você e Cris conseguiram aí trazer a experiência prática, mostrando que, sim, emoção e conflito é matéria-prima da empresa familiar e há formas, né, estruturadas de se lidar com isso. Eu fico só assim, sempre com uma lembrança de que, veja, conflito e emoção é energia e é informação. Mais do que suportar o conflito e aprender a lidar com esse mal necessário, como é que a gente gosta também de explorar conflito, de tirar partido dele, porque ele traz informação, ele traz energia, combustível. Empresa sem conflito não tem vitalidade, não tem... Como é que você vai, eu acho que algum grupo falou de construir futuro, como é que você vai construir futuro sem essa matéria-prima, sem uma tensão que te mova adiante? Agora, precisa ter formas estruturadas para chegar nisso, precisa ter cuidado para a governança, que é tão preciosa, ela não perder sua essencialidade. No livro de Mariana, Supergovernança, o maior chamado é esse. Não esqueçam da essencialidade da governança, porque se ela parar de tratar de emoção e conflito, por exemplo, ou se ela não estiver dando conta, ela precisa ser revista. Então, acho que ficam alguns cuidados mais gerais, mas vamos gostar de emoção e conflito, vamos valorizar. É isso que, por exemplo, justifica a famosa resiliência das empresas familiares ao longo das décadas. Se não fosse a emoção, se não fosse a tensão, aquilo ali talvez se esvaísse, não tivesse essa resiliência tão propagada. Então, era só essa menção assim, final que eu não gostaria de deixar de dizer. E, para encerrar, reafirmar, senão o Boris aqui vai me dar um carão depois, reafirmar o convite para o evento Escola F Christian Dunker,
uma conversa sobre os dilemas das empresas familiares no dia 15 de julho às 19h, sendo transmitida pelo YouTube. A gente está com um link, a gente criou um WhatsApp para quem quiser informações de primeira mão, tanto do Diálogos F, dos programas da escola e do próprio evento. Pedro vai colocar aí no chat, basta vocês se inscreverem, vocês passam a receber essa informação, inclusive através desse WhatsApp a gente também vai ter outros contatos da escola, pode dar outros telefones de contato. Informar que este evento está gravado e vai ser disponibilizado no YouTube até segunda-feira, e que em julho, em função desse evento do dia 15, nós não teremos Diálogos F, e retomaremos no dia 20 de agosto, será o nosso próximo diálogo. E, por fim, agradecer imensamente Cristina, Marisa, os nossos parceiros do Instituto Lisondo e da Tondo Consultoria, os amigos aqui do Instituto Empresariado, Empreendendo a Família, e todo mundo que está vindo sempre, voltando e conversando e compartilhando. Esse momento está sendo cada vez mais rico. Então, a Escola F agradece demais e nos vemos em breve. Elaine, eu só queria complementar dizendo que a gente tem recebido feedback, geralmente, de que o tempo tem sido muito curto, né? Que a gente poderia fazer esse evento um pouco mais longo. Mas a gente gostaria de dizer que a gente tem levado em consideração esse feedback, mas a gente está entendendo que essa oportunidade de aprofundamento está exatamente nesses nossos cursos, né? Então, criando grupos menores para aprofundar os próprios episódios e as discussões. Então, não deixem de visitar lá o nosso site e também dar uma olhada nos cursos que a gente disponibiliza a partir do dia 15 de julho. Inclusive, o Diálogos é uma oportunidade para conectar e inspirar, mas a gente sabe que é preciso muito mais do que isso para suprir as nossas necessidades. Então, vamos ver se a gente acha outras formas de estar junto. Mas, enfim, muito obrigada, gente. Muito obrigadão e até a próxima.